No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações mosqueteira a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, sexta-feira, dia 4 de agosto de 2017... Estamos num dia onde a gente comemora muito Corinthians. Ontem estreou o time de vôlei masculino do Corinthians com vitória. O Corinthians venceu a equipe de São José por 3-1 pela Copa São Paulo. E com essa vitória se classificou para a final, que será amanhã, às 12 horas e 30 minutos, no SESI Santo André, contra a equipe do SESI, com entrada franca. Então, já temos mais Corinthians para estar acompanhando mais uma modalidade. É o vôlei masculino chegando e fazendo a sua presença. Ontem, o ginásio da Ponte Grande em Guarulhos lotado, muitos torcedores acompanhando essa partida. E a gente fica feliz, porque acompanhar nossa camisa é o dever de todo torcedor corintiano. Prestigiar aqueles que estão nos defendendo nossas cores, defendendo a nossa camisa. Hoje tem Corinthians. Corinthians entra em quadra pela Liga Nacional Futsal contra a equipe de Sorocaba, a partir das 21 horas e 30 minutos. E claro, com transmissão da Rádio Coringão, a partir das 21 horas, no ginásio Vladimir Marques, no Parque São Jorge, com entrada franca. Então, mais um compromisso para toda a nação corintiana. Quem puder comparecer no ginásio Vladimir Marques hoje e prestigiar nosso futsal, que também vem muito bem. Líder dessa primeira fase da Liga Nacional. Vem jogando bem, vem jogando cada vez mais entrosado. Última partida a gente venceu o Foz por 4-1 no Vladimir Marques. E hoje a gente tem todas as possibilidades de vencer e manter a nossa liderança, né, a ponta do campeonato, que a gente sempre lembra a necessidade de estar na frente, para as próximas fases sempre estarem decidindo, estarmos decidindo as partidas, né, no ginásio Vladimir Marques em casa. Então, um compromisso de toda a nação corintiana aí, quem puder acompanhar, a partir das 21 horas e 30 minutos, o ginásio Vladimir Marques com entrada franca. Ontem a Fiel fez a sua presença com o vôlei, hoje com futsal. E amanhã mais um compromisso da Fiel na Arena Corinthians. Muitos ingressos já foram vendidos e estaremos participando dessa partida para buscar mais uma vitória. Não será uma partida fácil, mas a gente tem que estar lutando junto com o time dentro de campo para buscar mais 3 pontos. O confronto será contra o Sport pela última rodada desse turno do Campeonato Brasileiro. Corinthians que vem liderando com 44 pontos e 8 pontos de vantagem do segundo colocado, que é o Grêmio. E precisa manter essa vantagem, até essa diferença, quem sabe até ampliar, dependendo dos resultados da rodada, para que a gente possa, inclusive, jogar, né, com um pouco mais de tranquilidade a Sul-Americana. Então o Corinthians está disputando esses 2 campeonatos, precisa ter uma folga para se dedicar também à Sul-Americana, que terá um confronto muito difícil com o Racing na próxima fase dessa Copa Sul-Americana. Então, muito Corinthians para a gente estar acompanhando, e principalmente muito bem, né, o Corinthians no vôlei ontem, hoje no futsal, amanhã na Arena. O Corinthians indo muito bem, trazendo muita alegria para a nação corintiana. Essa alegria que a gente vivencia hoje, em 2017, é uma situação muito contrária do que a gente vivia em 2007, há 10 anos atrás. Aqui no Voz Mosqueteira a gente vem falando da saga do Paulista de 77, que está completando 40 anos, mas é bom lembrar também esse período difícil que o Corinthians passou em 2007. A gente não vai lembrar dia a dia, mas
Vamos começar aqui com alguns debates sobre essa questão de 2007, porque é importante a gente até estar ressaltando alguns detalhes, porque depois dessa situação difícil que foi o rebaixamento de 2007 do Campeonato Brasileiro, o Corinthians mudou muito, né? 2008, a partir de 2009, o pensamento, a busca, o Corinthians se engrandeceu de certa forma, né? E esse rebaixamento, não vou falar que fez bem, mas fez com que o Corinthians modificasse o pensamento e melhorou bastante, né? Hoje a gente vê a arena, hoje a gente vê um centro de treinamento muito sofisticado. Tudo bem, né, que a arena está custando muito caro para nós, torcedores, para o Corinthians, mas a gente chegou, depois de 10 anos, numa situação muito diferente daquela que a gente viu em 2007. Como, por exemplo, depois da saída do Emerson Leão, o Corinthians contratou o Carpegiani. O pensamento do Corinthians naquela época, pós toda a situação de 2005, contratações de peso, jogadores de peso, 2006, o Corinthians não correspondeu, alguns jogadores começaram a sair, foi contratado inclusive o Leão não aceitava jogadores argentinos, tudo uma situação que a gente viu acontecer no Corinthians, o desmanche do time em 2006, por consequência o Corinthians iniciou um Campeonato Paulista com um time quase que desacreditado em 2007, começou bem, né, por incrível que pareça, mas depois não conseguiu, com mais saídas de jogadores, o Corinthians não conseguia segurar alguns jogadores e algumas peças que precisava se desfazer não conseguia também. Questão de contrato, o Corinthians tinha muita despesa de contrato, a folha salarial de 2007 era um pouquinho a mais do que a folha salarial de 2005, só para se ter uma ideia, e mesmo assim a gente não tinha qualidade nenhuma nessa folha nesse elenco. E o Carpegiani, quando ele chegou em assumir o cargo de técnico, né, depois da saída do Leão, o pronunciamento da diretoria com relação a contratações é que a gente só poderia estar contratando jogadores, né, com valores baixos, né? Não tinha, o Corinthians na época sofria uma consequência muito negativa com relação a essa questão do dinheiro, né? Então até mesmo a contratação do Carpegiani era para economizar dinheiro com o salário do Leão, né? O Leão saiu com um salário alto, o Carpegiani veio para o Corinthians ganhando menos, e a exigência da diretoria era que o Carpegiani indicasse jogadores, mas com um custo muito baixo. Então começou daí já, antes de começar o Campeonato Brasileiro, isso antes, na metade do ano de 2007, o Corinthians tinha a Copa do Brasil, também não foi muito além, né? Já se preparava para o Campeonato Brasileiro com a chegada do Carpegiani, e essa economia, né, que o Corinthians fez para diminuir a folha salarial, que estava pesada, não só a folha salarial, mas todos os compromissos que o Corinthians tinha com jogadores que foram contratados e não conseguia se desfazer. O próprio Roger ainda estava no Corinthians nessa época, né, antes do meio do ano. E esses jogadores, a tentativa era usá-los, né, até mesmo como moeda de troca para trazer alguns jogadores. Então começou a contratar muitos jogadores, né, sem essa qualidade, né, e principalmente, né, seu entrosamento. Eu acho que o que mais contribuiu para o rebaixamento de 2007 foi o ajuste dos jogadores dentro de campo, né? A gente não via, os jogadores jogavam, corriam, se esforçavam, né? Não viu, a gente eu acompanhei bem essa luta, né, contra o rebaixamento, mas era um time que não emplacava, não se encaixava, né? Eram peças, né, como a gente fala, era um quebra-cabeça, né, que não se encaixava, jogadores, o elenco, né? E com isso o Corinthians acabou sofrendo
a consequência de não conseguir fugir do rebaixamento. Uma situação muito difícil que o Corinthians passou na sua história, né? Hoje, esse ano que está completando 10 anos, a gente vai estar relembrando de alguns fatos, né? Alguns episódios dessa época, para que a gente tenha como não só a lembrança, mas o parâmetro do Corinthians depois de 10 anos, né? O que é o Corinthians hoje, o que mudou, né? Então, começando a falar sobre essa, como a gente falou, sobre a contratação do Carpegiani, e principalmente a ordem era a economia, né? Dispensar jogadores que ganhavam muito, contratar jogadores para ganhar menos, né? E deu no que deu. Então, hoje a gente vai começar a pincelar sobre essa questão, né? Como convidando, né, nossos colaboradores também a comentar, né? Bastante coisa. Tem o vôlei, tem o futsal, tem amanhã Corinthians Esporte, e essa comparação entre 2007 e 2017, 10 anos do rebaixamento. Então vamos começar, né, com a participação do Neto Gabiru, da Fiel Cuiabá, a sua colaboração sempre essencial aqui para o Voz Mosqueteira da Rádio Coringão. Fala aí, Neto Gabiru. Hoje é uma sexta-feira, a gente tem que ter bastante assunto para sempre falar de Corinthians, né? Manda seu áudio aí. Bom dia, Domingos. Bom dia, amigos da Rádio Coringão, do programa Voz Mosqueteira. Aqui é Neto Gabiru de Cuiabá. Eu gostaria de fazer as minhas considerações, como diria Jack Stripador, por partes. Primeira parte, jogo do vôlei. Foi muito importante que a gente tenha ganho essa partida ontem, porque é um projeto que o clube está investindo agora, de resgatar o voleibol dentro do clube, dentro do Corinthians, e ao mesmo tempo mostrar que a marca Corinthians em todos os esportes ela é forte quando ela está atuando. Então a gente já tem na Liga Nacional de Voleibol o Cruzeiro, que é também um clube de futebol, preeminentemente um clube de futebol, mas que montou um time de vôlei que é bastante eficiente. Então a gente agora estamos dando um passo, iniciando um caminho, uma caminhada em direção à montagem de um time de voleibol que seja competitivo, e essa vitória de ontem já é um primeiro tijolo nessa estrada, né, que estamos construindo no voleibol. Segunda parte, o jogo de hoje pela Liga Nacional de Futsal contra o Sorocaba é importante, não só pela pontuação, mas também para elevar o moral dos jogadores, porque depois dessa partida, hoje é a última partida da primeira fase, vão se iniciar os mata-matas. Chegar com moral nessa segunda parte, né, chegar com moral no mata-mata é muito importante para os jogadores do Corinthians, para a nossa torcida continuar apoiando, e esperamos que seja feliz igual o ano passado. Terceira ponto, jogo na Arena contra o Sport. Eu tenho para mim que esse é um jogo tão difícil na preparação quanto foi o jogo pro Atlético, porque não sei se o Romero retorna, então em tese vamos jogar com o mesmo time de quarta-feira, e o Sport, depois da chegada do Luxemburgo, ele deu uma melhorada substancial, melhorou muito na tabela, e a gente há de lembrar, o Luxemburgo antigamente, ele fazia muitos bons trabalhos como técnico. Os últimos projetos dele que foram ruins. E eu acredito que ele encarou esse trabalho no esporte como a sua tábua de salvação. Então ele vem fazendo um bom trabalho. E por conta disso, eu acho que o jogo do Corinthians contra o Sport é um jogo complicado. Por vários fatores. Primeiro, o Luxemburgo é um bom técnico e o Sport está crescendo, tá vindo bem. E a gente, o Corinthians, tem por característica com o Carille de dentro da arena não conseguir ser tão eficiente, ou não tem conseguido ser tão eficiente quando joga fora, talvez porque tem que propor o jogo. Então é um jogo que a gente tem que ter uma certa atenção, porque não vai ser fácil. Eu arriscaria um placar de 2-1. Vamos ver se a gente consegue confirmar isso.
Sobre o rebaixamento, os 10 anos, né? Desculpa. Sobre o rebaixamento. Eu me lembro que a gente sofria, né, com aquele time que era horrível. A gente tinha um elenco muito fraco. E cada jogo era uma emoção do ponto de vista ruim, né? Se você comparar a situação conturbada politicamente dentro do clube, a situação econômica do clube e a situação do time de futebol, tava mais ou menos. Eles, há 10 anos atrás, era uniforme, tava tudo ruim. Hoje a gente tem todos os problemas políticos que a gente conhece dentro do Parque São Jorge, mas ainda assim há uma certa calmaria. Não tem uma ebulição como tinha naquela época. O time ainda continua com problemas financeiros, mas os problemas financeiros do clube hoje são de outra ordem, né? A gente tem uma outra realidade. E o time de futebol não precisa comparar, né? Nós somos líderes com todos os loas necessários aí a eles. O que eu vi de mudança, o que eu senti de mudança nesses 10 anos, a gente tinha um clube que estava, entre aspas, destruído do ponto de vista psicológico, né? Polícia Federal invadindo o clube, pegando coisas do ali por causa da MSI, o time de futebol em campo em frangalhos, e tudo mais. A gente conseguiu reconstruir esse moral do clube. A gente conseguiu galgar os degraus até o topo do mundo, né? Ganharam o Libertadores, ganharam o Mundial daquele jeito que foi em 2012. Pro clube foi muito bom. A gente conseguiu a nossa arena, sonhada há tanto tempo. Mas aí tem os poréns, né? Porém, a arena, a gente não sabe que caixa preta é essa. Era para ter custado 300, 400 milhões, custou 1 bilhão, já está chegando nos 2 por causa dos juros. A nossa torcida, o perfil da nossa torcida, por causa da escolha mercadológica do clube, mudou. Então hoje a gente tem na arena um outro perfil de torcida muito diferente do que tinha no Pacaembu. Muito diferente. E eu não sei, assim, se foi, assim, pra tão melhor, sabe? Porque ao mesmo tempo em que a gente tem nós sabemos que a nossa torcida é muito plural, essa escolha mercadológica de se privilegiar o ingresso caro acabou por transformar o perfil da torcida dentro do estádio. Então a gente tinha uma torcida no Pacaembu antes de fiel torcedor. Temos uma torcida no Pacaembu depois do fiel torcedor e temos a torcida da arena com o fiel torcedor. Houve uma transmutação ao longo desse tempo. Então, eu assim sinto que essa torcida, que parte dessa torcida que frequenta o estádio hoje, não vou dizer que seja mais ou menos corintiano que qualquer um de nós, mas o modo como eles torcem no estádio é diferente. É com menos vibração. A sensação que me passa é essa. É com menos vibração. É mais dirigido pelo marketing do clube ou pelo marketing da patrocinadora. Não há mais uma espontaneidade do torcedor corintiano no estádio. Agora as coisas são mais dirigidas. Além de certas atitudes dentro do estádio, dessa plateização da coisa toda, entendeu?
da gente deixar de ter o torcedor que gosta de torcer em pé, de vibrar e de pular o jogo todo, para ter que ficar sentado num lugar marcado previamente. Você não consegue mais ir ao estádio com uma turma de torcedores. Então, muitas mudanças aconteceram, que mudaram o perfil da nossa torcida, que mudaram o perfil do clube. De uma certa maneira, a gente tem um clube que se transformou em multivencedor ao longo desses 10 anos e teve uma mudança de perfil de torcida dentro do estádio. Então são muitas análises, e só essa parte valeria um programa, sei lá, de 3 horas de discussão, de debate, né? Discussão não, de debate. Então é isso, um abraço e vai Corinthians. Vai Corinthians, obrigado Neto Gabiru pelo seu áudio, pelos seus comentários, por partes, né? Tem que ser por partes, porque de certa forma tem muito assunto. Sempre o Corinthians tem assuntos pra gente estar dialogando, né? Debatendo, como você citou. Eu acho que aqui na Rádio Coringão a gente deveria ter 24 horas de debate sobre o Corinthians, notícias, né? A gente faz o possível para sempre levar para os torcedores conteúdo de debate, de notícias. Faz parte, né, da filosofia da Rádio Coringão, trazer um pouco da história, um parâmetro sempre, né, para que a gente tenha essa ideia do que somos, para onde estamos indo, né? Você falou sobre o vôlei, realmente a gente precisava sempre ter outras modalidades. Eu acho que o vôlei vai atrair um público muito grande, principalmente se for jogar no Wlamir Marques. Vai atrair um grande público, um público até diferenciado, né? O futsal também está contribuindo com isso. Agora, hoje não é o último ainda, Neto Gabiru, da primeira fase. Ainda faltam, além de hoje, mais 2 jogos. Então o Corinthians aí está buscando essa liderança, né? Para que a gente consiga ter sempre a vantagem de jogar na segunda fase, né? E nas próximas, né? Que é cumulativo no nosso ginásio, né? Com a presença da torcida. Agora, a presença da torcida é essencial. Então, sempre a gente tem que estar convocando os torcedores para acompanhar o futsal, prestigiar aqueles que estão defendendo nossa camisa em quadra. Assim como o vôlei, o futsal também está se desempenhando bem. E o que a gente tem que estar buscando não é só o bicampeonato, né, da liga, mas é uma afirmação, muita mudança. O futsal acaba tendo muitas mudanças de um ano para o outro. É difícil você manter uma equipe. E o patrocínio, né, é sempre mais difícil. E se a gente tiver sempre um bom público, né, chamar a atenção da mídia para o futsal, o patrocinador também melhora. Então faz parte dessa contribuição, né, para que a gente mantenha nossas modalidades, o interesse dos torcedores. Quanto mais interesse, né, maior será o investimento dos patrocinadores para manter um time. Hoje, sem patrocínio, fica difícil você manter algumas modalidades. E é um assunto que a gente tem que estar discutindo, inclusive, no Corinthians hoje, a sua camisa, o preço da sua camisa, o quanto que vai estar arrumando um patrocinador de peso, né, para trazer recursos para o Corinthians para manter. Hoje, se você não tiver recursos, você não consegue manter uma equipe. Infelizmente, por mais, né, que o Corinthians, por exemplo, hoje não tem estrela, não tem aqueles jogadores de ponta, com salários altos e tal, mas mesmo assim tem um custo tudo isso, né? Então, hoje a renda, ainda mais no Corinthians, não mantém o futebol, né? Porque a gente sabe que a arrecadação da arena é justamente para pagá-la, né? E é um preço caríssimo, né? Então a gente... É difícil, né, Neto Gabiru? Você vê que um assunto está envolvendo o outro. E aí já entrando já nesse assunto de 2007, houve uma modificação muito grande da torcida de 2007 para hoje. Eu me lembro que em 2007 o Corinthians estava tentando já fugir logo no retorno, né,
de 2007. Ainda já estava em uma situação difícil, né? Inclusive eu me lembro de uma vitória contra o Grêmio no Pacaembu, que eu vi o Pacaembu vazio, né? E sem a presença da Fiel e o time precisando vencer. Até o Gustavo Neri fez o gol da virada. Ele foi comemorar junto à torcida e você percebia assim que o Pacaembu estava vazio. Difícil, né? Acho que isso também, né, o afastamento da torcida do campo, né? Desinteresse, porque o time também não correspondia dentro de campo. Mas aí o Corinthians precisou da torcida e nesses jogos, nos jogos finais, né, do Corinthians em 2007, a torcida compareceu, tanto que foi difícil até comprar ingresso. Então foi alguns jogos que foi difícil comprar ingresso. Me lembro que você tinha que chegar, pegar fila, né? Não tinha um fiel torcedor ainda. Então a torcida começou a comparecer. A gente pode estar levantando até esse dado, né? Quando o Corinthians começou a fugir do rebaixamento. Então a partir de 2007 a gente está completando aí 10 anos praticamente. Vamos completar 10 anos em que a Fiel comparece em peso em todos os jogos do Corinthians. Teve um ou outro que a gente pode citar aí, que não teve um público grande no Pacaembu, por exemplo, na Arena, poucos jogos, não chega a 10 jogos que teve um público pequeno. O restante dos jogos foi um público muito grande. Então, de 10 anos para cá mudou muito o comportamento da torcida. Então, inicialmente, como a gente vem falando, Neto Gabriel, sobre 2007, a torcida percebeu que o time precisava, da presença da Fiel, e foi, mas infelizmente acabou não ocorrendo, não conseguiu fugir do rebaixamento em 2007. Em 2008 começou também com um público razoável, a bom, no Campeonato Paulista de 2008. Na Série B também um público excelente, até era difícil você comprar ingresso. Às vezes eu chegava lá, as filas eram enormes para comprar ingresso, para entrar no Pacaembu, uma dificuldade muito grande, para entrar no Pacaembu em 2008. E aí começou o fiel torcedor, o público comparecendo. Eu me lembro de 2009, o Paulista, Copa do Brasil, a final, por exemplo, praticamente não veio o ingresso para bilheteria. Eu não consegui nem comprar, fiquei acho que umas 8 horas na fila e infelizmente mesmo assim não consegui comprar ingresso na final da Copa do Brasil 2009. Então a gente viu a mudança aí em 2009 do fiel torcedor, e essa mudança, fez com que a grande quantidade de torcedores que presenciavam o Corinthians, que iam para o estádio, começou a diminuir nesse universo do fiel torcedor. É uma coisa que eu sempre comento, até mesmo para dar continuidade no que você estava falando, Neto Gabriel. Então diminuiu o universo de torcedores que compareciam no estádio, porque a partir daí poucos ingressos iam para a bilheteria, e se aqueles que iam é um valor muito caro. Aí quando começou a cogitar a Arena Corinthians, e principalmente com relação à pontuação para você ter o privilégio para comprar ingresso, aí sim, aí ficou mais restrito a torcedores que não tinham o fiel torcedor. 2013 o Corinthians fugiu do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim se esgotavam os ingressos, e muitas vezes não tinha o público, porque o pessoal comprava para manter a pontuação. 2014 veio, a estreia da Arena, só fazendo um resumo rápido, veio a Arena, e aí mudou também aí o perfil do torcedor. Muitos continuaram, outros não. Muitos fiel torcedor que aderiram justamente para a Arena Corinthians, hoje vão na Arena Corinthians, o preço diferente, o último, não me engano, o último jogo do Corinthians 2014 no Pacaembu, se não me engano, foi R$20 o ingresso, 21, saiu R$21,50, mais ou menos, sei, não me lembro direito, mas foi em torno disso, e hoje na Arena é um pouco mais caro,
até mais, né? É mais caro. E com isso mudou novamente o perfil do torcedor. Então, nesses últimos 10 anos, a gente só aí já falou de várias mudanças de perfis de torcedores, né? No 2007, o pessoal indo para fugir do rebaixamento. 2008, o pessoal acompanhando na Série B. 2009, a introdução do fiel torcedor. No final do 2008, né? Para 2009 intensificou. Aí sim, aí outra modificação foi a partir do final de 2014 para 2015, com a Arena Corinthians, né? E hoje a gente vê um perfil diferente, uma modificação. Mas, como eu comentei no início do programa, né, Neto Gabiru, a dificuldade do Corinthians era a questão financeira. Em 2007, o Corinthians teve um abalo financeiro muito grande. Porque a ideia do Corinthians, a ideia do futebol na época era buscar esse recurso fora. Como foi feito, por exemplo, em 2005. O Corinthians foi buscar esse recurso fora, pela MSI, né? Trouxe jogadores, mas esses jogadores, o Corinthians tinha responsabilidade sobre eles, ganhava sobre as suas negociações, mas não deu certo. O prejuízo foi muito grande, inclusive, né? Como você citou, o escândalo, né, que aconteceu. Isso aí foi uma mancha na história do Corinthians, né? E a partir daí, né, depois do rebaixamento, 2008, o pensamento mudou muito no sentido de você aproveitar a marca Corinthians. Eu acho que isso mudou a trajetória do Corinthians. Então, onde ia buscar o recurso? Nos torcedores, vamos falar assim. Então, você valorizando a marca, você consegue atrair torcedores para consumir essa marca, como foi o fiel torcedor, por exemplo. Então, o recurso não dependeria mais de um investidor externo, mas sim um investidor, né, o que é a própria torcida, né, o próprio consumo. Só que para você atrair um torcedor, né, com recursos, né, você tem que fortalecer a marca. É isso que a gente vê hoje. Então a marca Corinthians fortaleceu, mas também encareceu. Então hoje, para você consumir, por exemplo, uma camisa, é muito cara. Para você manter, né, todos os jogos na arena, é caro. Então hoje a valorização, do Corinthians é justamente para atrair esse público que tem recursos para poder consumir. Então, como a gente sempre às vezes comenta, né, hoje o torcedor é um consumidor. De certa forma, Neto Gabriel, a gente tem que estar comentando sobre essa questão, que é melhor, né, ter feito isso do que buscar um investidor como foi feito com outros investidores que a gente vê na história aí, que ficou tudo muito... a gente lembra do Banco Excel, que investiu e deu errado, a Rexmills, a MSI, e assim vai, né? Então esses recursos externos deu muito errado no Corinthians, manchou a história do Corinthians em muitas vezes. Então buscar esse recurso da Fiel é o certo. Agora, o que se esquece, né, como até você comentou no programa de quarta-feira, poderia estar buscando abranger mais torcedores, né? O Corinthians é quantidade, não é qualidade. Quanto mais baixo, né, vamos falar assim, você tem um produto, mais você vende. Mas a intenção hoje mercadológica é você vender menos, mas ganhar mais. Esse é um pensamento mercadológico, né? Supervalorizar o seu produto. Você não precisa vender muito. Você tem que manter um valor, porque você diminui a quantidade, mas supervaloriza a marca. Então não é todo mundo que vai ter a camisa do Corinthians, porque ela é mais cara. E quem quer comprar, quer ter uma camisa do Corinthians para também, aí é um fator humano, né? Para se autoafirmar o poder de compra. Então são situações que são exploradas e a gente tem que ver o Corinthians dessa maneira também hoje, até mesmo para se manter. Porque é difícil você, como eu estou comentando, difícil você manter um clube, manter um time sem recursos e principalmente, né, sem depender de um investidor externo, como a gente vê clubes se vendendo,
né, com recursos externos e principalmente não dando resultado. Então hoje o time do Corinthians é uma folha salarial controlada, sem jogadores estrelas, né, que não custaram caro, dando resultado. Então esse é o Corinthians, né, de hoje, muito diferente, né, de 10 anos atrás, que foi montado um catacata, né, contratado um monte de cascalho para tirar um ou outro, né, que deu resultado. Mesmo assim o resultado foi negativo. Que permaneceram para 2008 foram poucos, né? Entendeu? Então é uma situação que a gente tem que estar analisando, até lembrando e não deixando cair no esquecimento. Às vezes o torcedor é muito imediatista no sentido de quer resolver as coisas de contratação e tal. A gente tem que ter como parâmetro às vezes, o que deu certo e o que não deu certo na história do Corinthians, para que a gente não cometa o mesmo erro. Difícil, né, Neto Gabiru? Mas é bom a gente levantar sempre essas questões para que a gente mantenha sempre uma atualização do que nós somos, né? Não só o que é positivo, como a gente vem lembrando de 77, mas também lembrando do negativo que foi 2007, mas que também isso sirva de parâmetro para que a gente não corra o mesmo erro. Então é um assunto muito abrangente que a gente tem que debater bastante, e eu vou aqui no Voz Mosqueteira sempre ficar aberto para os ouvintes debaterem e mandarem, né, as suas opiniões. Beleza, Neto Gabiru? Muito obrigado pela sua participação. É importante a sua contribuição sempre aqui no Voz Mosqueteira. E agora a gente vai ouvir o Marcel, lá da Fiel Texas, que também mandou seu áudio. Fala aí, Marcel. Bom dia, Domingão, beleza? Bom dia, amigos da Voz Mosqueteira, Rádio Coringão. Amanhã o Coringão vai jogar na Arena, último jogo do turno. Jogo difícil. O Sport é um time muito bom. É um time meio também que tem, né? Aquele Diego Souza, um bom jogador. O André, quem diria, André Cachaça, mas no Sport ele joga bem. O Luxemburgo é um técnico safado, assim que eu digo no bom sentido, né? Ele costuma aprontar, cara. O Luxemburgo é um bom treinador, viu, cara? E ele vai querer aparecer, tipo assim, ele vai querer fazer o que ninguém conseguiu fazer no turno, vencer o Corinthians. Então é bom ficar ligeiro, entrar 100% focado. Foi o que o Neto disse aí. Eu não sei se o Romero vai jogar, deve jogar, né? Romero acho que vai jogar sim. Marcos, não sei mais quem volta, acho que só o Romero. Eu tenho que entrar focado 100%, tá fiel, acho que vai lotar a Arena mais uma vez. E o Corinthians vai vencer esse jogo aí. O Corinthians vai ganhar 2-0, fazendo história, acabar o primeiro turno invicto, depois dar uma descansada, né? 2 semanas, eu acho, de descanso, e começar o retorno forte, com a equipe completa, em busca desse título aí que é importante pra gente, né? É isso aí, confio muito nessa equipe, no Carille, no Loss, em todos os jogadores, né? O molecada tá jogando bem pra caramba. O Corinthians tá... alguém avisa o Pablo lá pra ele ficar ligeiro, hein? Porque se tá com muita frescura aí, deixa o Pedro Henrique mesmo, porque tá o jeito que tá bom. Não vou ficar fazendo leilão pro jogador, não. Tomara que eu torço pra ele que fique, mas se ele não ficar com muita palhaçada, muito leilãozinho aí, ó, vaza. Dá a chance pro Léo. Quero ver se Léo joga bola. Você sabe jogar bola esse menino Léo. Traz mais um zagueiro aí, aquele do Botafogo, já tava fechado já. E contra 10 anos de rebaixamento, Domingão, eu lembro como se fosse hoje. Inacreditável, né, cara? Inacreditável. A campanha foi horrorosa, né, cara? Campanha ridícula. O time do Corinthians, na verdade, era bem fraco, né, cara? Aliás, já teve vários times fracos, né, cara?
O Corinthians não caiu aquele ano, mas alguns anos anteriores aí também deu aquela ameaçada, né, cara? Até no Paulista uma vez quase caiu. Realmente então não foi só aquele ano, entendeu? Que o Corinthians fez uma... Não foi um caso casual assim que... fizemos uma campanha num ano ruim e caímos. Não, o Corinthians ameaçou cair aí alguns anos aí. E por sorte, né? Não aconteceu. Mas depois, cara, que o Corinthians caiu, né? Toda aquela comoção. O André Sanches foi importante, sim. Foi importante. A chegada do Ronaldo, eu acho que não tem como não falar. A chegada do Ronaldo também ajudou muito. Não tem o Ronaldo como ídolo do Corinthians, mas eu acho que foi um cara muito importante na história do Corinthians, sim. Meio que um recomeço, né? Que o Corinthians treinava depois do banho, os caras tomavam banho nos containers que tinha lá, tal, estrutura zero, né, cara? A gente vê até alguns ex-jogadores falando sobre a estrutura. O Corinthians não tinha nada disso, não, cara. O Corinthians era um time grande com estrutura pequena, cara. A verdade é essa. E hoje você vê a estrutura do Corinthians, é primeiro mundo. É uma das, se não for a melhor do Brasil, é uma das melhores, né? Não deve pra ninguém, não. E os profissionais que lá estão também, show de bola. Os caras são todo mundo muito top, né? A política do Corinthians se perdeu nesses anos aí. Se perdeu. Alguns momentos isso foi muito soberbo. Quando a gente tinha muito, achou que podia ter mais ainda. Poderia ter mais, mas acho que a forma como foi feita foi errada. A arena do Corinthians, a forma que foi programada foi errada também. Foi aquele desespero para ter um estádio para a Copa do Mundo. E aí há um monte de coisa que tá por trás, né? Muita propina, tem muita gente que ganhou dinheiro aí em cima do Corinthians, em cima dessa construção. Um estádio super faturado, isso aí não tem como negar. Era para custar X, custou 3 vezes mais, 4 vezes mais. E vai ser difícil pagar esse estádio. Muito difícil um time viver sem renda. O dinheiro do futebol, cara, o Corinthians tirou muitas vezes dinheiro do clube para botar no futebol. Então eu acho que o Corinthians, eu acho que ano que vem, a partir do ano que vem, esse ano foi já, né, uma economia fraca, tal, a gente montou um time, né, que a gente não acreditava muito, graças ao Carille, que chegou do nada, né, mas o Carille foi do nada, né, cara, eu só trouxe o Carille porque não tinha outra opção. O Corinthians não tinha outra opção, velho, ou tinha e não chegaram num acerto, mas o Carille foi um acaso, cara, a verdade é essa. O presidente não botou o Carille lá dizendo assim, esse cara vai ser um bom presidente, um bom treinador. Ele foi um acaso, velho. Graças a Deus deu certo, mostrou a qualidade dele, acho que não, né? Já é um treinador já, campeão paulista, e tá fazendo uma campanha ótima. Agora, pra ano que vem, cara, eu acho que o Corinthians tem que acertar esse lance do estádio, velho. Não sei como, mas o novo presidente que vai chegar aí, se não for da turma do Sanches, eu acho que vai tomar uma atitude meio trágica, assim, tipo, em relação ao estádio. Esse pelo menos é o sentimento que eu tenho, assim. Se for um presidente não da turma do Sanches, eu acho que tem que fazer alguma coisa. O Corinthians não pode, cara, ficar nesse marasmo aí. E outro, tem que achar um patrocínio master. A Corinthians tem time pra ter patrocínio forte. Vamos ficar com a camisa patrocínio aí, Criança Esperança, essas porcaria aqui que os caras estão botando na camiseta. É isso aí, Domingão.
Boa sexta-feira aí pra todo mundo e amanhã, se Deus quiser, vamos vencer mais 3 pontos e rumo a esse título. Tô acreditando muito nesse título aí. Se Deus quiser, vai chegar. Valeu, Domingão. Abraço aí pra todo mundo. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Obrigado, Marcel, pelos seus comentários. Excelente participação também. Os comentários da partida de amanhã, sobre essa questão do que vem acontecendo no Corinthians desde 2007, o que aconteceu com o rebaixamento, que vai completar 10 anos. E como você comentou, a gente tem que tomar muito cuidado com relação ao esporte, realmente, porque a gente sabe que o Luxemburgo, ele, de certa forma, está buscando um espaço aí no futebol novamente. Ficou um pouco sumido, e agora ele está reaparecendo, e nada melhor, como você comentou, vencer um líder, quebrar a invencibilidade do Corinthians para ter visibilidade, para o futebol novamente. Não vai ser um jogo fácil, não. O Corinthians tem que estar muito bem atento e aproveitar até essa folga que vai ter depois para jogar um pouco mais, correr um pouco mais, buscar a vitória, já que o Corinthians vai ter um período aí de recuperação. Eu acho que o Corinthians pode estar aproveitando também, passo a passo, ganhar o jogo, dar um pouco mais de si fisicamente, cada jogador, para buscar essa vitória e manter a tranquilidade. É isso que a gente quer, apesar de todo o sofrimento que a gente vem passando, mas uma tranquilidade aí para fechar o turno, na liderança, mantendo a diferença, quem sabe, com os resultados das outras partidas, até ampliar essa vantagem, é isso que a gente torce, porque quando começar a próxima fase da Sul-Americana vai ser um pouco mais complicado, viagens principalmente, a parte do Corinthians, da chave, é muita viagem, assim, se o Corinthians for passando, mas com relação a essa questão em 2007, Marcelo, muita coisa mudou, como você comentou, o CT, mesmo o CT, meio Itaquera, onde o Corinthians também treinava, não tinha lugar para tomar banho, realmente. A imprensa não tinha lugar, era uma coisa assim. Se você for, eu tenho alguns, inclusive, registros, de imagens de lá, da época. Você olha assim, era uma coisa assim, sei lá, várzea, Tudo bem que a várzea é uma coisa popular, é assim mesmo, tem que ter, inclusive, mas na época você via o CT, você via lá Itaquera, não era uma coisa profissional, tinha conforto, como você comentou. Hoje o Luxemburgo, em relação a última vez que ele comandou o Corinthians, não tem nem comparação. Deu o recurso, de preparação que o Corinthians tem hoje, graças a essa visão, essa modificação, modernização, teve um custo. Hoje a gente também sofre com essa modificação, porque os times, não só o Corinthians, se acostumaram muito com essa questão também da transmissão, de receber dinheiro, com relação aos direitos, de imagem. E isso acho que também fez com que os times, os clubes ficassem refém, de certa forma, porque sempre foi, faltou, corre lá, faltou, vamos lá adiantar um pouco, e assim por diante, Então acho que os times também ficaram um pouco amarrados nessa condição, isso também dificulta, foram adiantando a ponto de não ter o que adiantar. Também com o patrocinador de material esportivo aconteceu a mesma coisa. Então acho que isso, foi um ponto negativo dessa modificação também, Porque você tinha como se fosse recursos
um recurso que não ia acabar, não ia esgotar, né? Então não se controlou tanto as despesas. Se viu no momento com muito recurso, com muitas possibilidades de recurso, e acabou gastando de forma exagerada. Hoje não, hoje tem uma coisa mais controlada, né? Mais segura. É um aprendizado, tudo é um aprendizado, Marcelo. Por isso que é importante a gente estar ressaltando a história, o passado, né? 10 anos é um passado recente, mas para ver a trajetória, né? As modificações que ocorreram no Corinthians, comportamento do torcedor, qual o torcedor que foi atraído por essa modificação, qual que foi aquele que conseguiu acompanhar, inclusive, a valorização da marca do Corinthians, né? O quanto que o Corinthians hoje poderia estar cobrando de um patrocinador master, e assim por diante. Você vê um simples levantamento, né, de assunto, o quanto que não rende. Mas esse é o Corinthians, né, que a gente tem que estar sempre discutindo, sempre abordando, para a intenção de tudo isso, Marcel e ouvintes, é sempre melhorar, ter pelo menos uma colaboração para que a gente possa buscar um recurso melhor sempre para o Corinthians, sempre buscar uma ideia nova, uma participação em tudo isso. Mesmo com relação a essa questão financeira, se sabia, né, dessa diminuição de recursos, né, de quem transmite os jogos. E isso foi ressaltado, comentado inclusive em programas de, sei lá, 3, 4 anos atrás, que o recurso ia diminuir, o Corinthians também teria que estar se adequando. E se conseguisse se adequar antes desse recurso terminar ou diminuir, fica melhor. E não foi o que aconteceu, né? O estádio caro, cada vez mais caro, porque se você não... Quanto mais você demora para pagar, mais caro ele vai ficar. E quantos anos vai demorar para a gente conseguir pagar essa arena, né? Esse é o grande desafio para nós corintianos, para as gerações, para a próxima geração também, né? Conseguir pagar esse estádio com um ingresso. Mas acho que o Corinthians é grande, porque a gente tem que ter sempre na mente que a força, né, hoje da marca Corinthians é muito forte, e quanto mais recursos a gente buscar, a gente vai conseguir manter, né, o time, manter o clube, manter a arena, mas poderia estar um pouco melhor, até mesmo com relação ao nome do estádio, que já tem 3 anos, né, que se cogita muito, mas não se viu nada, né? Então é esperar aí para ver o que vai acontecer, mas a gente também tem que estar cutucando um pouco aí para ver se sai alguma coisa, né? Nós torcedores queremos o bem do Corinthians, como a gente acredita que quem está no poder também quer o melhor para o Corinthians. Mas a gente tem que estar às vezes cutucando algumas coisas aí, né? Não tumultuando, porque tumultuar hoje, né? Como a gente viu esse negócio do Pablo, né? Não faz parte de nós, torcedores, querer tumultuar um ambiente tão bom como o de hoje, que a gente há muito tempo não vê. Mas tomar como parâmetro do que aconteceu para melhorar mais ainda. É o que a gente quer. Então, o Corinthians está bem hoje, tá? Mas existem algumas coisas para serem acertadas. Se o time não estivesse bem no Campeonato Brasileiro, era isso de imediato que a gente teria que estar até comentando, né? Mas como está? Então, já que isso está bom, vamos melhorar uma outra situação. É isso aí. Para cada vez mais o Corinthians ficar forte. Para cada vez mais o Corinthians se manter como está se mantendo hoje. E para isso precisa de recursos, não tem como. Hoje não pode falar de futebol sem recurso. O time de várzea precisa comprar uniforme, precisa alugar campo, comprar bola, às vezes contratar um jogador de fora aí para ganhar aquela partida difícil e pagar um
um trocado para ele. É assim mesmo, não tem jeito, né? O futebol foi sempre assim e está cada vez mais dependente de recursos financeiros porque se tornou caro, né? O futebol se tornou caro, dá recurso, dá retorno, né? Por exemplo, da TV hoje dá um retorno muito grande, a arrecadação dá um retorno muito grande, né? Mas por contrapartida ele se torna caro, até mesmo para que você mantenha um time, mantenha um elenco, mantenha uma comissão técnica e assim por diante. Uma viagem custa caro, né? Qualquer coisa que você vai fazer é caro. E sabendo que é do Corinthians ainda cobram mais caro, né? Isso que é pior. Beleza, Marcel? Muito obrigado pela sua participação. Comentou bastante aí hoje. Falou bastante, falou muito bem. Parabéns pelos seus comentários aí também. Beleza? Agora a gente vai falar um pouco sobre o Corinthians no fim de semana. Não tem só vôlei, não tem só futsal, não tem só arena amanhã, tem mais. E agora a gente vai passar um pouco da agenda do Corinthians desse fim de semana. Começando por hoje, Corinthians entra em quadra hoje para enfrentar a equipe de Sorocaba pela Liga Nacional Futsal a partir das 21h30 no ginásio Valmir Marques, no Parque São Jorge, e com entrada franca. Lembrando sempre os nossos ouvintes para comparecer e prestigiar nosso futsal, que está defendendo a liderança da Liga Nacional também. Então, além do Campeonato Brasileiro, estamos na liderança também da Liga Nacional Futsal. Amanhã a gente tem pelo Campeonato Paulista de Futebol de Campo, categorias de base, o Sub-15, que enfrenta a partir das 9h a equipe do Brasilis, a equipe Sub-15, que está já na segunda fase desse Campeonato Paulista, ocupa a primeira colocação do grupo 15, com 3 pontos em um jogo. Então essa segunda fase o Corinthians também lidera o seu grupo, o Sub-15. No domingo temos o Sub-11, que vai enfrentar a equipe de São José lá em São José, no campo Eugênio Melo. O Sub-11 que ocupa a segunda colocação do grupo 3, com 15 jogos, com 15 pontos em 7 jogos. É a segunda colocação. O primeiro está o Palmeiras, com 19 pontos em 7 jogos. Em seguida, o Sub-13, às 10h30, também contra o São José. E o Sub-13 ocupa a primeira colocação do grupo 3, com 19 pontos em 7 jogos. O Corinthians Sub-20 enfrenta a equipe do Atibaia no campo do Flamengo, em Guarulhos, no domingo a partir das 10h. O Corinthians ocupa a segunda colocação do seu grupo, com 22 pontos em 11 jogos. E a gente convoca a Fiel aí para comparecer e prestigiar nosso Sub-20, para que a gente tenha uma boa safra dessa molecada que está chegando. Então essa é uma parte da agenda, que tem muito Corinthians no fim de semana, mas ressaltando o futsal, que começa a transmissão aqui na Rádio Coringão a partir das 9h, transmissão mais corintiana do mundo. E amanhã, claro, a gente não pode esquecer, Corinthians Esporte a partir das 19h, com transmissão aqui da Rádio Coringão a partir das 18h. O Corinthians nas nossas vidas. Lembrando, como falei do vôlei no início do programa, só ressaltando que amanhã ele joga lá no SESI Santo André contra a equipe do SESI a partir das 12h30. Neste sábado é a final dessa Copa São Paulo, o torneio inicial que o Corinthians venceu ontem e já disputa essa final amanhã. Pode ser campeão, hein? Segundo jogo já campeão, isso é muita moleza, Mas convoca a torcida aí para estar comparecendo e prestigiando também nosso voleibol masculino. O Voz Mosqueteira fica por aqui. A gente volta na segunda-feira comentando de muitas vitórias. Tomara, Mas comentando de muito Corinthians. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!